Olá, alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Professora Nísia passando por aqui para deixar algumas orientações em relação às atividades do capítulo 2 da nossa apostila, envolvendo a temática potenciação. Então, vamos aos lembretes. Vamos lá? O que é a potenciação? A potenciação ou exponenciação, ela é a operação matemática que representa a multiplicação de fatores iguais. Sempre que você ver uma potência, você vai se lembrar que é uma multiplicação de fatores iguais. Vamos ver alguns exemplos? Olha só. Seja a multiplicação 2 vezes 2 vezes 2, né? Para a gente poder efetuar esse cálculo, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Onde todos os fatores, eles são iguais. Observem, os números que estão sendo multiplicados são os fatores, eles são iguais. Quando nós temos uma multiplicação dessa maneira, nós podemos indicar esse produto de modo abreviado. Olha o modo abreviado aqui, ó. 2. Olha como é que eu vou fazer a leitura disso aqui. Eu usei o número 2 com o expoente 4. Eu vou fazer a leitura da seguinte maneira: 2 elevado a 4 ou 2 elevado à quarta potência. Esse número que ficou aqui embaixo, né, ele tem nome especial. O nome dele é base. E esse número pequenininho que ficou aqui em cima, ele também tem nome especial. O nome dele é expoente. E este resultado aqui é chamado de potência. Então, quando nós temos uma potência, esses três valores são importantes: a base, o expoente e a potência. A base é o número que vai ser multiplicado por ele mesmo. E o expoente é o número que indica quantas vezes a base será multiplicada por ela mesma. O resultado é a potência, ok? Então, a gente não pode esquecer essas definições. Olha o lembretezinho aqui ao lado, para que vocês se lembrem do que significa cada um destes números: a base, o expoente e a potência. Vamos ver outros exemplos? Vamos ver como é que nós fazemos a leitura. É super importante saber fazer a leitura das potências. Olha, o 5 aqui, a base, o expoente 3. Como é que eu leio isso? 5 elevado, poderia falar 5 elevado à terceira potência, mas as potências com expoente 3 e 2, elas são especiais. Por isso, ganharam nomes especiais. Quando o expoente é 3, vai ser chamado cubo. 5 elevado ao cubo. Nesse exemplo aqui, ó, 5 ao cubo é igual a 5 vezes 5 vezes 5, 3 vezes, que vai ser igual a 125. 7 com expoente 2 é 7 elevado ao quadrado. Então, expoente 2 eu vou ler quadrado. Então, expoente 2, o 7 será multiplicado por ele mesmo duas vezes. 7 vezes 7, 49. 3 com expoente 4, olha. 3 elevado à quarta potência, ou quarta potência de 3. Então, vai ser o 3 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Aqui o meu resultado, a potência, ok? Eu sempre gosto de dizer para os alunos que o expoente, ele é muito autoritário. Ele sempre dá uma ordem para a base. Ele vai dizer: base, você será multiplicada por você mesma tantas vezes. Então, é só vocês se lembrarem disso que não vão errar o cálculo da potência, ok? Vamos ver mais alguns conceitos importantes? Vamos ver alguns lembretes. Olha só, algumas situações que são importantes de nós lembrarmos. Vocês sabem, né, quando a gente tem uma potência com expoente zero, o resultado é igual a 1, não é assim? Quando a gente tem, por exemplo, 5 elevado a zero é igual a 1. Por quê? Será que é assim mesmo? Será que todo número elevado a zero é igual a 1?
E 0 elevado a zero? Como é que a gente faz 0 elevado a zero? Gente, isso aqui, ó, 0 elevado a zero é uma definição matemática. Não tem resultado para isso, não se realiza esse cálculo, né? É 0 elevado a zero, tá bom? Então, quando vocês ouvirem essa definição, todo número elevado a zero é igual a 1. Vocês vão se lembrar, desde que a base seja diferente de zero, né? Não, isso aqui não existe, 0 elevado a zero, tá certo? Então, é importante lembrar disso aqui, tá bom? Outra coisa que é importante a gente lembrar, todo número com expoente 1, todo número elevado à unidade, né? Elevado a 1, será igual a ele mesmo. Se o expoente é 1, o resultado vai ser o mesmo número, ok? Então, esses aqui são alguns detalhes que é importante a gente estar lembrando quando nós estamos trabalhando com cálculo de potências. Outro detalhe importante, outro lembrete importante, está associado às potências de base 10. Isso aqui é uma regrinha para ajudar vocês na hora de efetuar o cálculo, para não precisar ficar fazendo muitas contas. Olha, quando a gente tem a base 10, nós vamos ter uma regrinha especial. O resultado, a potência, ela vai ter a quantidade de zeros que estiver indicado no expoente. Se for, né, 10 elevado a zero, o resultado é 1. Não tem nenhum zero. Olha aqui, o expoente é zero. Então, o resultado não tem nenhum zero. 10 elevado a 1, o expoente é 1. O resultado tem 1 zero. Ok? Não é 10 mais um zero. É 1 e 1 zero. O resultado só tem um zero. Ok? 10 elevado ao quadrado. O resultado tem 2 zeros. 100. É só você lembrar. Expoente 2, o resultado vai ser 100. Não é 10 e 2 zeros. É 1 e 2 zeros. Ok? A mesma coisa aqui, ó. 10 elevado ao cubo. O resultado tem 3 zeros. E assim sucessivamente. Ok? Quando a base for 10, o resultado terá a quantidade de zeros, assim como estiver indicado no expoente. Beleza? Vamos seguir? Bom, e quando a nossa base for um número negativo? O que muda? Né? O que a gente tem que prestar atenção quando nós estivermos efetuando cálculos de potências com base negativa? Então, vamos analisar aqui, essa tabelinha, ela está lá na página 26 da apostila de vocês e ela traz algumas informações bem importantes. Então, vejam só, aqui nós temos alguns números onde a base é negativa. Olha, todos esses números aqui, a base é menos 2, ok? Então, o que acontece? Nós já sabemos que o expoente indica para nós quantas vezes a base será multiplicada por ela mesma. Então, olha aqui, menos 2 elevado ao quadrado é menos 2 vezes menos 2. 2 vezes 2 é 4, menos e menos, mais. Não é isso? Então, olha o que aconteceu. O sinal da base, ele era negativo. E o expoente, ele aqui é um número par. O resultado, né, foi um número positivo. Agora, olha o que acontece aqui. Menos 3 elevado ao cubo. Ou, perdão, menos 2 elevado ao cubo. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. 2 vezes 2 vezes 2 vai ser 8. Olha o sinal. Menos e menos, mais. E menos, menos. O resultado aqui foi um número negativo. Olha a interpretação que nós iremos fazer. O sinal da base era negativo. O expoente é ímpar. O sinal do meu resultado foi conservado, foi o mesmo. Olha, nós já podemos tirar alguma conclusão. Antes de falar a conclusão, eu quero que vocês observem mais esse exemplo. Menos 2 elevado a 4 foi igual a 16. Olha o sinal da base, negativo. Olha aqui o expoente, par. Resultado positivo. Olha aqui, base negativa com expoente par. Base negativa com expoente par. Base negativa com expoente par. Em todos estes casos, o nosso resultado é um número positivo. E quando a gente tem
a base negativa com expoente ímpar, o sinal se mantém, o sinal é conservado. E quando a gente tem bases positivas, né, se a base é positiva, independente do expoente, o sinal vai ser sempre positivo. Não é isso? Então, aqui, gente, nós temos uma regrinha super importante dentro da potência. Isso aqui ajuda vocês, quando vocês forem olhar, né, for efetuar um cálculo mentalmente, você já olha na base, olha no expoente, você já sabe qual é o sinal do resultado. Ó, quando o expoente é um número par, o sinal do resultado sempre será positivo. Quando o expoente é um número ímpar, o resultado sempre terá o mesmo sinal da base, tá? Não é sempre negativo aqui, é o mesmo sinal da base. Vamos analisar alguns exemplos, mais alguns outros exemplos. Ó, aqui só tem dois exemplos para mostrar isso aqui que está escrito. Base negativa com expoente ímpar, foi conservado, o mesmo sinal da base. Base negativa com expoente par, resultado positivo. Mas vamos ver outras situações. Olha essas duas situações aqui. Olha, será que essas duas situações eu vou proceder da mesma forma ou é diferente? Observem que aqui, nesse segundo exemplo, não tem os parênteses. E isso aqui é muito importante. Quando a gente tem menos 2 elevado a 4 com a base entre parênteses, quer dizer que tudo que está entre parênteses vai ser multiplicado por ele mesmo. Então, nós vamos seguir essa regrinha aqui, ó, tá? O resultado vai ser positivo. Agora, quando não tem parênteses, só o 2 vai ser elevado ao expoente 4. O menos, ele não vai ser elevado, ele não é o menos 2, né, que vai ser multiplicado por ele mesmo. É o menos você conserva e apenas o 2 você multiplica por ele mesmo. Então, nesse caso aqui, quando não há parênteses, vai conservar o sinal da base. Então, é super importante que vocês se lembrem desse detalhe, tá bom? Vamos ver mais outras situações? Olha só. Quando a gente tem menos 3 ao quadrado, por exemplo, uma situação onde você tem o sinal de menos do lado de fora dos parênteses e tem uma base negativa. O que eu vou fazer aqui primeiro? Eu vou primeiro eliminar o parênteses, né, os parênteses, ou eu vou resolver a minha potência? Então, vamos lembrar. Primeiro, a potência. Eu não posso utilizar a regra do sinal aqui, fazer menos e menos é mais. Porque primeiro eu devo calcular a potência, tá bom? Aqui eu tenho o oposto de menos 3 ao quadrado. Então, como é que vai ficar isso? Eu vou primeiro calcular menos 3 ao quadrado, né? Menos 3 ao quadrado é igual a mais 9. Quem é o oposto de mais 9? É menos 9. Por isso que vai ficar menos e mais igual a menos, ok? Então, primeiro a potência. Mais um exemplo. Olha, primeiro aqui nós vamos fazer a potência. Então, é o oposto de menos 4 ao cubo. Primeiro, vou calcular menos 4 ao cubo, que é menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4. O resultado vai ser negativo, né? Menos 64. Com menos aqui de fora, ficou positivo. Beleza? Então, eu não poderia deixar de... Quando a gente fala de, né, da potência com a base negativa, nós não podemos nos esquecer desses detalhes aqui, destas situações que são muito comuns e que a gente tem que saber o que fazer em cada uma delas, tá bom? Então, agora vocês não vão errar mais isso aí, beleza? Vamos seguir? Eu quero deixar aqui também alguns avisos importantes, né? Uns detalhes importantes. Quero chamar a atenção de vocês para algumas situações que muitos alunos confundem, né? A potência com dobro. Então, ó, vamos lembrar para não confundir a potenciação com o expoente 2 com a ideia de dobro. Então, olha, dobro. O que é dobro? Dobro é multiplicar por 2. E o que é quadrado? Quadrado é elevado a 2, é o expoente. Se eu tenho assim o dobro de 5, né? É 5,
né? Vezes 2, ou 2 vezes 5. Eu vou multiplicar por 2. Se eu tenho o quadrado de 5, é 5 elevado a 2, com expoente 2. Aí é 5 vezes 5, que vai ser 25. Então, eu quero que vocês sempre se lembrem desses dois detalhes, tá? Para que vocês não troquem, não misturem essas definições. Da mesma forma, para o número 3. Olha, nós temos triplo e cubo. O que significa triplo? Multiplicar por 3. Quem é o triplo de 5? É 3 vezes 5, né? Que vai ser 15. E quem é o cubo de 5? É 5 elevado a 3, ou 5 elevado ao cubo, com expoente 3, que é 5 vezes 5 vezes 5, que será 125, ok? Só para que vocês não esqueçam desses conceitos aí, que são bem importantes. Outro detalhe importante quando nós temos potências. Quando a base é um número decimal ou fracionário. Como é que eu vou proceder, professora? Da mesma forma, gente, não vai mudar nada. Se a sua base é um número decimal, olha no exemplo, 0 vezes 5 elevado ao cubo. Você vai efetuar o produto, né, de 0,5 vezes ele mesmo, nesse caso aqui, 3 vezes. Eu gosto sempre de dizer para os alunos o seguinte: quando você tem a potência com números decimais, olha só, se você só tem uma casa decimal aqui, né, você vai ter, e o seu expoente é 3, o teu resultado, ele vai ter a quantidade de casas decimais que aparece no expoente, tá? Se a gente tivesse duas casas decimais, 3 ou mais, eu poderia ter uma regra parecida com essa. Mas isso eu vou deixar para comentar mais a fundo em outra aula. Nesse momento, eu quero que vocês só se lembrem que quando a base for um número decimal, não muda nada. É da mesma forma. Eu só tenho que me lembrar do lugar certo de colocar a vírgula, tá bom? E quando for uma fração, também não muda nada. Olha esse exemplo. 1/2 elevado ao cubo. É 1/2 vezes 1/2, 3 vezes. Eu vou multiplicar. Aqui eu tenho uma multiplicação de fração. É só multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador, né? Eu gosto de falar assim para os alunos: tudo que está no andar de cima, com o que está no andar de cima. Tudo que está no andar de baixo, com o que está no andar de baixo, tá? Aí vocês não vão errar. Então, aqui 1 vezes 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2 vezes 2, 8. Ok? Tranquilo? Pessoal, eu espero, né, ter ajudado vocês a recordar algumas regrinhas. Eu creio que tudo que eu falei aqui não foi novidade, nós só recordamos, né, algumas situações envolvendo as potências, e nas nossas próximas aulas, aí sim, aí tem novidade em vista, tá? Eu quero dizer a vocês, assistam todas as videoaulas que estão sugeridas no restante do roteiro, que com certeza irá ajudá-los na resolução das atividades e na compreensão dos novos conceitos que vão aparecer aí, tá certo? Agora, vamos às atividades, tá? Que estão aí na nossa apostila. Observe aí no roteiro de vocês, com esta revisão que nós fizemos nessa aula, eu acredito que vocês irão conseguir resolver as atividades que vão da página 25 até a página 30 da nossa apostila. Tchau, tchau, e até a nossa próxima aula. Bons estudos!